agora, o outro palestrante, nós vamos falar agora no fim, vamos abrir para perguntas. Isso. Bem-vinda, a Andressa. Ela também é assistente social. Ela trabalha falando a respeito de políticas. Políticas previdencial. Então, ela é formada onde? Ela fez o curso de educação especial e ela tem uma pós falando sobre análise psicológica. Ah, tá. Ela vem falando sobre. Ela fez um. Ela fala a respeito das lutas e da segurança a respeito. Um grupo de assistência social. E agora vamos ver a respeito da palestra dela. Pessoal, só para dar uma ajuda aqui, ela é assistente social, trabalhadora de política da Previdência Social no INSS, graduada pela FAPES SCS, especialização em aprimoramento em violência doméstica pelo LACRE da USP e pós-graduada em psicopedagogia, Faculdade São Luís, e ela é militante da resistência do PSOL e do Coletivo de Ampliações de Assistência Social. Foi isso que a Mariana estava falando. Obrigada. Você tem a palavra, Andressa. Muito boa noite a todas, todos e todes. Eu sou Andresa Lopes, sou assistente social do INSS. Já estive aqui junto com o Anderson em um outro momento, acho que no mês passado, né? Ainda em julho, para falar também aí da alteração na lei que trata sobre o BPC. E hoje a gente vem novamente fazer essa mesma discussão nesse dia tão importante, com o fórum, né? Eu acho que o fórum fez desde manhã, está aí num debate incessante de temas tão importantes. Acompanhei todo o debate aqui da noite, é intrigante, mexe com a gente quer a todo momento aí participar e fica tendo várias ideias e reflexões e querendo dialogar aí com os palestrantes, principalmente o que versa com o nosso trabalho. Eu sou assistente social do INSS, né? Estou no INSS há 13 anos. Antes do INSS, eu trabalhava na assistência social, então também com a parte tanto da proteção básica e proteção especial, a gente trabalhava aí com o BPC, né? As secretarias, eu trabalhava em Diadema, na prefeitura de Diadema, aqui em São Paulo, então a gente também trabalhou com a implementação das secretarias que dão suporte aos conselhos de direito, né? Então,
lá tinha uma casa dos conselhos, então tinha o conselho de assistência, o conselho do idoso, da pessoa com deficiência, o conselho da criança, então eu saúdo aí todos os conselheiros que estejam presentes também, de tão importante que é a tarefa aí de fazer esse debate a partir do olhar da sociedade civil, e também da parte governamental, para fazer as discussões necessárias aí para a gente avançar nas questões dos direitos e não retroceder, né? Então, o Anderson, eu acho que foi certeiro em todos os seus pontos que ele trouxe com relação à alteração da lei, e eu vou me ater aí a algumas questões mais técnicas que trazem essa alteração da lei. Então, a gente sabe que a LOAS é a Lei Orgânica de Assistência Social, e dentro dela tem um capítulo que trata do benefício de prestação continuada, né, que ele é destinado às pessoas com deficiência e às pessoas idosas, né? Ele tem um caráter e uma natureza dentro da Seguridade Social, da política de assistência social, e a gente, desde da Constituição de 1988, a gente vem aí sempre fazendo os debates, principalmente dentro dos conselhos de direito, para avançar nas leis, né? E a gente chega hoje num patamar onde a gente vem discutir aqui com vocês um dia tão importante, que é o Dia Nacional de Luta aí da pessoa com deficiência, sobre as questões dos retrocessos. Eu acho que assim, os assistentes sociais estão fazendo esse debate com a sociedade, né? Sempre estivemos aí ao lado dos movimentos sociais, nas discussões gerais, que tratam aí da questão do acesso aos direitos, e a gente vem fazer esse debate importante. Por quê? Porque há uma falsa comemoração da questão da aplicação da lei, né? E aí a gente precisa desmistificar, porque assim, na realidade, ela estaria colocada para ampliar a renda per capita, né? Que é um debate que vem sendo feito desde da implantação da LOAS, em 96, nos conselhos, nas conferências de assistência social, né? Também nas conferências da pessoa com deficiência, nas conferências da pessoa idosa, e a gente vem fazendo esse debate e, de repente, se coloca aí o aumento de 1/4 para meio salário mínimo, né? Só que ele vem com alguns jabutis, né? A lei colocou vários jabutis aí, que a gente, que passou, eu creio que passou por muitos desapercebido, porque, na realidade, era o debate de ampliação que estava colocado já aí há mais de 2 anos, o Anderson falou um pouco do histórico, né, e da necessidade dessa alteração, e ele vem com condicionalidades, tá? Então, eu enviei um slide, né? Não sei se vocês vão fazer a apresentação, mas eu vou já entrando aí nessa questão das alterações, tá? Então, assim, a gente sabe que a alteração é para ampliação desse recorte aí da miserabilidade de 1/4 do salário mínimo para meio salário mínimo, que sim, é uma vitória do movimento social, né? Que vem há muito tempo discutindo, só que ele vem aí com essas condicionalidades, né? E as condicionalidades, elas trazem alguns retrocessos, que a gente sabe que havia aí uma leitura de apresentação de documentações para o BPC quando a renda passava de 1/4 do salário mínimo, a renda familiar, e se apresentava alguns documentos para que o assistente social pudesse fazer uma avaliação socioeconômica e emitisse um parecer social, né?
possibilidade dessa avaliação advém aí de uma ação civil pública, né, que gerou no Rio Grande do Sul, e depois todo o debate no Superior Tribunal Federal por conta da renda, ela passou a ser aplicada aí no país inteiro, né? Então, se apresentava alguns quesitos com relação à compra de medicamentos, à necessidade de compra de fraldas, alimentação, a necessidade de pagar uma consulta com algum especialista, né? Tudo que você não conseguisse via poder público, né? Via acesso à saúde, e apresentasse aí notas da compra desses produtos, desses itens que eu citei, e também uma declaração da saúde pública, né, ou do posto de saúde, ou de alguma farmácia popular que não tivesse ali uma farmácia de alto custo, que não tivesse a disponibilidade dessa medicação, entregava para o INSS, e aí, a partir daí, o assistente social ia fazer essa avaliação socioeconômica, que engloba aí vários outros olhares, várias outras questões envolvidas na dinâmica, na realidade de cada família, para poder emitir o parecer social que poderia possibilitar aí o acesso ao benefício se a renda fosse superior a 1/4 do salário mínimo. Então, hoje, a lei ela fala dessa ampliação, mas essa ampliação ela vai ter aí essas condicionalidades, que é a questão do grau de deficiência. Então, uma das questões que está colocada é que se a deficiência ela pode ser moderada ou grave, se for uma deficiência leve, já não entraria. Então, a gente discute aí a questão que eu acho que da realidade dos debates, né, do movimento da pessoa com deficiência vem fazendo sobre capacitismo, né? Está bem colocado. Então, ele fala aí, uma das condicionalidades é o grau da deficiência, a dependência de terceiros para desempenho de atividades básicas, e aí entra também esse acesso para a pessoa idosa, tá? Antes, para a pessoa idosa, ela não teria que passar aí uma avaliação do grau da sua deficiência, era só a questão da renda. Hoje, para ela ter acesso aí à possibilidade de meio salário mínimo, né, da renda per capita, ela teria que apresentar dependência de terceiros. Então, é uma condicionalidade que se colocou, contrariando o Estatuto do Idoso. E aí, depois, a questão do comprometimento do orçamento do núcleo familiar, né, que ainda vai ser regulamentado. A gente tem muitas dúvidas de como vai ser colocado, se vai ser apenas aplicado uma fórmula matemática para isso, ou se ainda a gente vai ter a possibilidade de fazer essa avaliação socioeconômica e emitir aí o parecer social, que é um instrumento que a gente tem dentro do serviço social do INSS para poder fazer esse acesso com relação à renda, né? Então, a gente sabe que na prática o aumento do limite do BPC para meio salário mínimo não serve para todo mundo, que é um problema, tá? A gente sabe que tem exclusão de pessoas com deficiências leves ou até mesmo moderada, isso vai depender, né? Que já condiciona essa ampliação de critério de renda ao grau de deficiência. Então, a gente vê como mais uma barreira, né? Esse reforço do estigma que pessoas com deficiências graves são reconhecidas para acesso aos direitos, né? Então, é um estigma que eles colocam, deixam amarrados esses gastos e abatimentos de renda somente por serviços do SUS, né? Então, a gente sabe que assim, a dinâmica e a realidade
familiar é bem diferente. A gente sabe, por exemplo, que uma família pode ter gastos com moradia, a gente sabe o preço, por exemplo, de aluguel que é hoje, pode ter vários outros gastos na dinâmica. Hoje a gente teria que avaliar, por exemplo, quanto que é uma conta de energia que chega na sua casa, que a gente sabe que tem um aumento excessivo, né? Então, isso dependeria muito do olhar que a gente vê e dessa análise que se faz. E ela derruba aquela ACP, né, do Rio Grande do Sul, que colocava aí a possibilidade da gente fazer a partir dos critérios que eram colocados nessa ação civil pública, né? Então, a gente vê que é uma burocratização do acesso a esse direito, né? E, na realidade, o que a gente quer? A gente quer que o limite de renda per capita que seja aumentado para meio salário mínimo, ele seja para todas as pessoas, né? Independente aí de questões de condicionalidades, ele não teria barreira. Esse é o pleito que o movimento das pessoas com deficiência, que o movimento dos fóruns aí que discute a política de assistência social, ela vem requerendo ao longo dos anos, tá? Também aí a gente sabe que tem a possibilidade, dentro dessa alteração da lei, uma outra questão que é bem grave, por exemplo, tem benefícios que são concedidos judicialmente, né? Então, assim, abre-se a possibilidade na lei das revisões serem feitas aí pelo Executivo, ou seja, pelo INSS, e que altere, a partir dessas alterações que foram colocadas para a nova lei, as alterações no BPC, eles vão ter esse olhar, e vão fazer uma outra análise dos benefícios que foram concedidos judiciais, e podem ser feita uma auditagem e a pessoa cessar o benefício, um benefício que foi concedido judicial. Então, a gente acha que é muito grave, fere também aí o direito da pessoa, né, e interfere aí nas questões que são do arcabouço do Poder Judiciário, tá? E, além disso, né, ele autoriza que seja feito automaticamente o débito nos benefícios. Por exemplo, se houve aí uma alteração, se houve aí essa auditagem, né, e se foi verificado que houve recebimento indevido, eles vão debitar automaticamente no benefício, tá? A gente sabe o que é problema para a gente, né? Revisar os benefícios concedidos judicialmente, a gente sabe que gera enorme insegurança, né, para os beneficiários, né? E as revisões, elas têm todo um rito, né? E a gente sabe que, a partir desse rito, as pessoas que têm o benefício concedido judicialmente, eles só teriam autorização de cessar se fosse judicialmente, né? Então, teria todo um processo aí, e a gente vê aí que, na apresentação das provas e das contrarrazões, hoje, da forma que o INSS está trabalhando digitalmente, pode haver aí uma questão excludente das pessoas, as pessoas não consigam acessar o INSS e fazer as suas contrarrazões, atenderem todos os pedidos, ainda mais na situação hoje que a gente vive de isolamento social por conta da pandemia, em todos os processos que a gente teve aí desde de março de 2020, tá? O que a gente quer? O que a gente pensa, o que a gente gostaria? Que essas revisões, elas fossem suspensas enquanto perdurar a pandemia, né? E que as decisões judiciais, né, que concederam no benefício, elas sejam respeitadas, né, aí pelo Poder Judiciário, e que, se ela passasse aí por uma revisão, ele teria todo o processo, o INSS aí junto com a DJ
questionar aí e levar para o judiciário essa situação, tá? Teve também a alteração na lei, o auxílio inclusão, que é um debate e um pleito muito grande aí, do movimento das pessoas com deficiência, né? Ele está colocado, a gente não sabe como será regulamentado, então a gente vê que ele fica muito condicionado à questão de orçamento, então a gente também pensa de como é todo o debate que foi feito pelo movimento pode acontecer como hoje aconteceu nessa alteração do BPC, ter condicionalidades, né? Então, eu vi aí na primeira palestra falando do acesso, né, ao mercado de trabalho para pessoa com deficiência, é uma possibilidade de estimular, então, quem já teve acesso ao BPC e entrar no mercado de trabalho, ele teria acesso a esse auxílio inclusão, eles estão falando mais ou menos em média aí, por volta dos seus R$ 500 hoje, né, para a pessoa ter o direito e ser aí um estímulo ao mercado de trabalho, né? Porque a gente fala assim, a pessoa vai entrar no mercado de trabalho, hoje, se ela entra como aprendiz ainda, ela recebe o BPC, ela continua recebendo o BPC até 2 anos enquanto aprendiz, né? E aí, para ela se manter aí no mercado de trabalho, teria esse auxílio inclusão. E aí a gente precisava de quem já teve o benefício de prestação continuada, tá? A gente sabe que existem muitos projetos aí, por exemplo, na assistência social, de incentivo aí a BPC, BPC Escola, BPC Trabalho, né, que deveria estar trabalhando conjuntamente aí o acesso das pessoas com deficiência, a inclusão delas aí na sociedade, né? Porque a gente sabe que a gente já viveu um momento de exclusão, de segregação, de integração, que a gente sabe que as pessoas integram aí, mas a maneira que a sociedade então não é definitivo, e a gente gostaria sim de ter aí um processo de realmente a inclusão dessa pessoa, seja no mercado de trabalho, na escola, na saúde, a pessoa que recebe o BPC, tá? Então, vamos lá. O auxílio inclusão, a gente vai ter mais debates, né? A lei também fala da teleavaliação social e do padrão médio de avaliação social, que a gente está chamando de avaliação social robótica, né? Não vou me estender nesses temas, porque o Anderson já colocou aí todo o detalhamento bem preciso, né? Queria só reafirmar com relação à teleavaliação de que há um debate colocado para o movimento que seria importante e que as pessoas com deficiência gostariam de ser avaliadas, terem a possibilidade de serem avaliadas aí através da teleavaliação. Mas eu queria aqui fazer um diálogo com quem está fazendo esse tipo de defesa, né? A avaliação social é um instrumento técnico, profissional, né? De uma profissão que a gente vem debatendo, tem conselho de categoria que regulamenta a profissão. Então, assim, quando esse conselho, quando os profissionais estão dizendo há a possibilidade de ter erros técnicos, né? Há a possibilidade de ter infração de sigilo profissional, que é uma das primícias que a gente tem aí com relação ao usuário, é necessário escutar, né? O problema hoje que o INSS traz com filas e represamento de avaliações sociais é um problema de gestão,
assim como muitas questões que a gente fala do poder público, né? Então, assim, é necessário mais assistentes sociais, tem um represamento muito grande que pode ter gerado até antes ou por conta da pandemia. O que a gente vinha pleiteando? Que os benefícios fossem liberados às pessoas e depois passasse por uma revisão, e não necessariamente atropelasse uma profissão, né, para que seja feito um processo acelerado dessas avaliações. Então, houve todo um debate, os representantes técnicos do serviço social dentro do INSS emitiram notas técnicas, colocando todas as complicações que poderiam advir uma avaliação, uma teleavaliação, e não foram respeitados aí essa leitura, e tão menos aí todo o debate que se tem feito com o Conselho Regional de Serviço Social e o Conselho Federal de Serviço Social, né? Então, foi colocado aí dentro da lei, por isso que eu falo que é um jabuti, porque eles já enfiaram aí a questão da teleavaliação e dessa avaliação robótica, né? E a gente sabe que tem problemas de usuários, o Anderson já falou, com a internet e tudo, e o que a gente gostaria mesmo é que tivesse uma avaliação presencial, com qualidade, né, no atendimento, acolhendo as pessoas, tendo escuta, orientações, para reconhecer esse benefício, né, entender a pessoa aí como sujeito de direito, né, e dentro de uma avaliação social aí do diálogo com o assistente social e a pessoa que pleiteia o benefício, podem ter outros encaminhamentos para outras políticas públicas, né? Pode ser, por exemplo, a gente identificar uma violação, de uma situação de uma violência doméstica. Como que se faz essa relação por teleavaliação, né? É muito difícil. Uma questão é a gente ter uma formação, uma live, um debate, um encontro. Outra é emissão de um parecer técnico, né? Porque a gente está falando de uma vida, a gente está fazendo a classificação do grau da deficiência. Então, a leitura da realidade, esse contato aí requer aí todo um cuidado para que não seja feito nenhuma infração aí de possibilidade de erro técnico, tá? Então, passando, avaliação robótica, acho que o Anderson entrou bem, então eu vou passar, porque já estamos avançando bem o tempo, né? Eu vou passar aqui vou falar um pouquinho da linha do tempo das alterações do BPC, que eu falei, eu acho que na última Doutora Andressa, né? eu peço que a senhora possa finalizando a sua fala, por favor. Isso, já estou finalizando. Obrigada. Então, a gente tem aí, só para finalizar mesmo, né, uma linha do tempo das alterações do BPC, é uma conquista de 88, né, da nossa Constituição. Em 93 ela é regulamentada, em 96 ela entra em vigor, e em 2003 ela amplia o acesso às duas pessoas idosas terem a possibilidade de ter o benefício dentro da mesma família, né? Em 2004 e 2005 a gente tem o PNAS e o SUAS, né, na assistência, que entra a questão do BPC Escola, BPC Trabalho, BPC Transporte, e depois a gente entra aí com a possibilidade dessa avaliação biopsicossocial, né, que ela é uma avaliação multiprofissional que não olha somente o corpo, mas as barreiras que a sociedade traz aí a questão da pessoa com deficiência. E a gente começa essa avaliação biopsicossocial. Em 2008, a gente tem um retrocesso aí com relação ao INSS digital, nas barreiras que se encontra para requerer o benefício, tá? Depois a gente tem o avanço com a implementação da questão da renda, que é em 2018 com a CP. Em 2020, a gente tem aí a possibilidade de outro benefício previdenciário, outro benefício de prestação continuada não computar para a renda,
né? Em 2020 era para ser regulamentada a questão de ampliação com meio salário mínimo em vez de 4, não passou, né? Quando era para ser regulamentado, passou o prazo, e aí em 2021 entra essa alteração que vem aí com esses jabutis, com esses retrocessos que a gente fala que eles dificultam o avanço que teria que ter do BPC, tá? E a gente tem outras questões aí do INSS digital que gostaria um dia de discutir aí com vocês, que a gente sabe aí do acesso que as pessoas têm do direito ao benefício de prestação continuada no bojo da Seguridade brasileira. Bom, eu agradeço aí, muito boa noite, e estamos abertos aí ao debate. Eu sei que é o avançado da hora também, né? Obrigada, doutora Andressa. Obrigada, Wenderson. Nós estamos com o tempo estourado, então as perguntas eu vou encaminhar para os palestrantes, daí, se vocês puderem depois, daí as perguntas eu encaminho para vocês, para que vocês possam responder. Gratidão enorme, obrigada por mais essa live, né? Hoje nós estamos participando do fórum, mas já fizemos uma live do Conselho junto com vocês, sempre prontos, né? A Andressa, com todas essas intempéries, está em Brasília, nos atendeu, gratidão. Que Deus continue abençoando vocês. Estamos juntos na luta e não vamos parar. Não vamos parar. E eu espero que esse conselho possa sempre contar com vocês em toda dúvida que a gente tiver, né, em todo esclarecimento que a gente precise. Gratidão. Obrigado por vocês estarem participando do nosso Fórum Paulista nessa noite. Obrigada.